a Bíblia, Maravilha. eu acho que a pregação pelo testemunho é muito mais poderosa às vezes do que só nas palavras. Então, Sim. tem que ter essa capacitação do espírito, né? E Sim. isso não é uma coisa que você... Se você não tem vida de oração, não vai. O João Batista, por exemplo, o caso dele, né? Você tem um homem que potencialmente não daria certo. Deserto, quem que vai pro deserto? É. Aquele cara esquisito, quem quer seguir um homem esquisito? A mensagem dele não é atrativa. É confrontadora de pecado o tempo todo. Mas o texto diz que multidões afluíam. Multidões iam até aquele homem ouvi-lo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava nele. Aliás, a Bíblia diz que desde o ventre da mãe, ele era cheio do Espírito. Santo. Então é muito importante isso. Atos 6, os apóstolos que estavam com aquele problema de distribuição de recursos financeiros que vinham para eles, eles reuniram, eles entenderam que estava tudo errado. As viúvas que eram gregas não estavam recebendo só as helenistas, ou seja, já estava tendo ali uma xenofobia Sim. dentro da igreja. E aí, quem estava fazendo isso? O texto diz, um pouco antes, que esses bens eram colocados aos pés dos apóstolos. Eram os próprios apóstolos que estavam metendo os pés pelas mãos. Fazendo acepção, né? Fazendo acepção e deixando de fazer o que era importante. Eles entenderam a loucura que estava acontecendo e disseram, vocês vão escolher 7 homens, veja, cheios de reputação e cheios do Espírito Santo. Isso é muito importante. Eram pessoas Não de boa qualquer um, reputação, mas cheias do Espírito. Precisavam ser cheias do Espírito. Que em Lucas é aquela experiência de revestimento de poder. E o texto diz que eles escolheram e ele diz assim, e nós nos dedicaremos à oração e ministério da palavra. Perceba que a oração vem primeiro, o ministério da palavra anda junto. O pregador bíblico é aquele que tem uma vida de oração, assim como é aquele que ensina. Então, homens poderosos no púlpito são homens de oração, homens que não... É só fazer isso, se pensar assim, pastor que avalie seu ministério. Como é sua vida de oração? Ok, você estuda, prepara bons sermões, lê livro teológico, isso é muito importante, não é errado. Eu leio, eu gosto de ler, sempre ando com livros comigo, mas durante um tempo, no meu ministério, eu era seco, porque eu não era um homem de oração. Isso me levou à arrogância, à cabeça cheia de teologia, a negligenciar a vida familiar, negligenciar. Isso me levou ao fracasso. E Deus teve que me derrubar, me quebrar, me humilhar para me levar para aquela vida de oração. Hoje, eu agradeço a Deus por passar tempo na presença dele. O melhor momento da minha vida é de joelhos. Eu passo por muitas lutas emocionais, angustiantes, ainda peso de coisas que vem na minha mente, de coisas que eu fiz, que trouxeram peso para mim, culpa, mas eu derramo meu coração diante do Senhor. E hoje eu não troco essa vida que eu tenho hoje pela aquela que eu tinha. Havia status, havia posição e tal, recurso financeiro, salário bom. Eu não troco aquilo lá, não quero nunca voltar para aquela vida seca de lá. Mesmo assim, por misericórdia, Deus usava os sermões, pessoas eram levadas a entender a verdade, a crer e tal. Mas hoje, Deus mostrou pela palavra, e eu conheço homens como esse seu pastor, que são assim. A vida de oração é a mais importante. A vida de oração do pastor, a vida de oração do membro da igreja. Então, se você é um líder, está começando, é pastor, está nos vendo agora, deixa eu dizer isso para você. Você quer experimentar um ministério poderoso? Querido, dobre o joelho. Passe mais tempo. Se você passa 3 horas preparando seu sermão, passe 6, 7 orando. Passe mais tempo de joelho, porque não depende de você. Não depende de nós, não depende de mim, não é a sua eloquência, não é a sua sabedoria, não são os seus argumentos. Porque, olha só, eu como pastor, eu batizo pessoas, mergulho ela nas águas, mas eu não tenho o poder de batizar as pessoas no Espírito Santo. Só Deus pode fazer isso. Eu prego a palavra, mas eu não tenho o poder de convencer e de trabalhar o coração de alguém. Só Deus pode fazer isso. Transformar. Só quem transforma é Deus. Então eu preciso depender dele. Eu tenho que subir como Spurgeon, que quando subia para pregar, ele tinha tanta angústia de alma, porque o peso da pregação era tão grande que às vezes as pessoas tinham que carregá-lo. E ele passava horas orando na presença de Deus, buscando a iluminação e a sabedoria do Espírito. E eu posso lhes garantir, irmão, uma coisa é você pregar na sua capacidade de eloquência, na sua habilidade, na sua sabedoria intelectual. Outra coisa é pegar
esse conhecimento você tem. E dá pro Espírito E Santo o Espírito usar. Santo toma isso e usar. Isso é totalmente Meu Deus. diferente. É outra Meu coisa. Deus. Então não troque a vida de oração, não negligencie a vida de oração. Mas por que que por que que às vezes as pessoas esfriam na oração? Porque elas param de crer que precisam do poder de Deus.